Então, o primeiro deles que eu vou falar, né, que já está disponível aí para quem quiser testar, né? E aí, assim, se alguém quiser testar algum desses que a gente está falando, que já está disponível, é só falar com a gente, tá? Podem ficar à vontade. Sobre o Alteryx Auto Insights, ele é cloud, tá? E a ideia dele é o seguinte. Estando disponível uma base de dados, né, uma base de dados que vocês tenham, a gente coloca a base de dados na ferramenta e a ferramenta, por inteligência artificial, vai explicar a causa raiz da variação de um indicador e vai te contar, por exemplo, por que que aquele número alterou de determinada forma. E tudo isso considerando o que você tiver na base de dados, tá? Aqui tem um QR Code que a gente apresentou em detalhes o Auto Insights, tá? Além do dashboard e da preparação de dados, num webinar também. Aí quem quiser ver, entender a navegação ali, as possibilidades, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, tá? Que lá também a gente explica em detalhes como funciona e as possibilidades. E aí agora, só passando relembrando, né, e mostrando aqui o que tem de novidades. Então, esse daqui é a tela do Auto Insights, tá? Então, nesse momento, eu já coloquei a base de dados aqui, e aí o usuário seleciona, né, o indicador que eu quero analisar, que no caso é vendas líquidas, e eu quero analisar junho de 2024 em comparação a maio de 2024. Eu indico para ele aqui que, por exemplo, aumentar vendas líquidas é uma coisa boa, tá? E aí, a partir disso, ele vai me trazer esse resultado. E aí, tudo isso que eu vou mostrar agora é ele mesmo que criou, sem a necessidade de o usuário desenvolver essa visualização, tá? Então, aqui ele vai me trazer insights para explicar o que que causou a variação de vendas líquidas. Então, ele me fala que vendas líquidas aumentou, né, aqui esse valor com esse percentual correspondente, e ele vai me explicar por que que isso aconteceu. Tá? Então, eu coloquei uma base ali com certo histórico de datas. Até aqui, ele me explica, ó, a evolução desse indicador que eu escolhi, que é vendas líquidas. Aí, ok, né? A evolução ao longo do tempo, qualquer dashboard tradicional explica, né? O usuário pode montar. E aí o diferencial é aqui onde ele vai falar o que que causou isso, que é, né, o aumento de vendas líquidas nesse caso, tá? Ele vai me mostrar aqui que as causas mais prováveis para esse aumento, né, são esses indicadores, tá? Então, aqui, em cidade, ele fala que foi Belo Horizonte, estado foi São Paulo, marca foi marca B, tamanho, tamanho P, mostra os valores aqui, tá? É, e aí, assim, aqui, como não foi o analista que escolheu para ele mostrar esses indicadores, ele está olhando a base e está te mostrando o que é importante naquele momento. Tá? Se amanhã, semana que vem, mês que vem, eu trocar aqui a informação e falar que agora ele vai e eu trocar a base de dados, né, e a importância dos indicadores mudarem, ele vai mudar junto aqui, sem o usuário precisar ir lá pesquisar realmente o que está fazendo efeito nas bases, tá? Então, daí o nome, né, Auto Insights. E aí a gente pode pensar olhando aqui, pensando em uma base de vendas de roupas, tá? Eu posso olhar aqui tamanho. Ele está me falando que tamanho P ele está com impacto significativo nas vendas. Pode ser que em uma rotina de análise tradicional, a gente não imagine que tamanho da roupa tenha, efeito nas vendas. Mas aqui, como ele é importante, eu posso analisar, e aí isso eu consigo fazer para todos os indicadores, tá? Para todos os segmentos que a gente tiver na base, ó, cidade, marca, estado, tudo. Mas aí eu posso ver, então, tamanho P, como que ele está influenciando a base, tá? Se eu vier aqui, então, tamanho P e adicionar ao filtro, ele vai me mostrar que as causas mais prováveis para esse aumento, agora do tamanho P que eu selecionei, tá? Ele está aparecendo aqui, ó, distância como do cliente até a loja, né? Como até 5 quilômetros. E se vocês repararam, distância era um indicador que não estava aparecendo antes. Tá? Então, ele troca não só os valores, mas também o indicador para me falar que a distância do cliente até a loja impacta na venda aqui, no caso do tamanho P.
tá? E aí aqui, né, só estou recapitulando a apresentação, né, tem ela completa do Auto Insights no outro webinar, mas aí a gente pode clicar e ir explorando o dado, tá? Aqui tem várias possibilidades. E aí o que a gente tem de novidade também é essa parte aqui do Magic Deixa eu só Documents. colocar um pontinho aqui. Ah, Pessoal, sim, por favor. muitas vezes a gente vê o Auto Insights, a gente fala assim, "Poxa, mas é um dashboard, né?" Não, na verdade ele complementa um dashboard, tá, pessoal? Então, a ideia dele não é substituir necessariamente um dashboard, mas explicar o que está num dashboard. Porque o dashboard geralmente você monta para um propósito, né? Então é comum você ir numa reunião, por exemplo, e alguém questionar assim, tudo bem, eu entendi o que está acontecendo aqui, mas agora compara isso, tal linha de produto com nos últimos 3 meses com o ano passado. Eu falo assim, puxa, mas esse dashboard eu não montei para isso, né? Então, o Auto Insights, você consegue fazer isso muito rápido e explicar o que está lá no dashboard, né? E só para vocês saberem, a própria Microsoft, parte de anúncios do Bing, etc., eles usam o Alteryx, Auto Insights em conjunto com o Power BI deles, tá? Então, ele complementa aí, tá? Certo, obrigada, Elcio. E aí, né, pensando no dado e também na inteligência artificial, então aqui o usuário está visualizando o que acontece com a base, né? Está identificando a causa raiz da variação de um indicador. Aí eu, a gente pode vir aqui para a parte de Magic Documents, e aí também por inteligência artificial, aquilo que a gente estava olhando, né, ali nas missões, tá, da análise, a gente consegue criar, ou pedir para ele criar, né, uma apresentação, tá, em PowerPoint, um e-mail ou uma mensagem. E aí a gente consegue escolher aqui o público, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que é para o time de vendas, consigo escolher o idioma aqui, tem português também, tá? E posso pedir para ele gerar um PowerPoint para mim. Ele vai carregar alguns minutos, tá? Então eu já deixei pronto aqui. E aí na apresentação a gente pode exportar o próprio arquivo PPT, né? Que aí vai permitir que a gente customize o PowerPoint, que a gente coloque aqui o nosso logotipo, tudo mais, tá? Mas aí a ideia da base ele resumiu aqui em PowerPoint para mim, sem que eu tenha que criar, tá? Ele dá inclusive, ó, recomendações. Tá, então, se eu olhar esse último aqui, ele faz a correlação entre vendas líquidas e taxa de lucro. E ele me fala, ó, que a sugestão é focar em produtos regata e camiseta, né, e investigar as razões para a diminuição na taxa de lucro em Iguatemi e Porto Alegre. Tá? Então aí são análises interessantes, né, e que enriquecem aí o dia a dia do analista de forma rápida, né, porque igual a gente vem comentando, aqui não é o usuário que criou, né, ele mesmo criou. Tá? E aí também posso criar um e-mail, tá? Tem inclusive a opção em português também, da mesma forma dá para escolher o público, ou uma mensagem, né? Que aí ele vai ser um pouco mais informal, tá? E aí, uma outra parte também bem interessante que a gente tem disponível já aqui no Auto Insights é essa parte do Playbooks, tá? E aí aqui, né, ele posso até colocar em português, tá? É, Posso até colocar em português, e aí ele permite, por exemplo, aqui eu digite, né, a função, o departamento e um objetivo de negócio. Tá? Ele dá até exemplos aqui que a gente pode digitar, e o interessante disso é que aí, sem que eu coloque uma base de dados, ele vai me mostrar uma análise daquela que a gente estava vendo, né? E aí isso vai ser interessante para a gente para pensar em casos de uso, tá? Então, se eu escolher aqui um aqui, ele vai carregar alguns minutos, tá? E aí, no meu caso aqui, ele já carregou, tá? E aqui tem esse Playbooks, análise de pagamento de impostos. Ele, então, ó, criou tudo isso daqui para mim, só que ele não está usando uma base de dados minha. Ele está usando informações deles, tá? Dele mesmo. E isso para mim é interessante porque agora eu mudei o tema, tá? Tô falando aqui de impostos, preciso de novas ideias, preciso pensar em um caso de uso, e ele vai me mostrar aqui possibilidades, tá? De análise. Não vou entrar tanto no detalhe agora,
mas essa parte aqui também é bem interessante para a gente pensar em um formato de base de dados que a gente consegue acessar aqui também, tá? Ou pensar em um case, né? Ou Elcio, se seja, quiser complementar. aqui, imagina que você ou tem uma área da sua empresa, como por exemplo, controladoria, que tem mais visões, etc. Ele está começando a jornada analítica deles, ele quer ter mais ideias. Ele busca assim, ó, eu sou um gerente da controladoria de uma empresa da indústria automotiva. Né? Daí por inteligência artificial generativa, ele vai buscar assuntos possíveis, mas não só isso, né? Então ele vai falar assim, poxa, é muito interessante conciliação aqui, fazer. Bom, ele vai trazer alguns temas e cada um dos temas desse, eles têm dados já prontos para você ter ideias de assuntos. E uma vez que você fala assim, poxa, esse assunto também é interessante aqui para minha empresa e para o meu uso. Daí ele te mostra que tipo de dados você tem que trazer para esse tipo de análise, tá? Então ele é super rico, porque ele te traz novas ideias, ele acelera, dá insights importantes aí para cada uma das personas, aí seja um gerente, um coordenador, um analista, um diretor, para cada um dos cargos que ele está e das indústrias que ele também está engajado, né? Certo. E aí, só lembrando, Elcio, que esse aqui já está disponível para a gente testar, tá? Então, se alguém tiver interesse, quiser colocar uma base, até usar algum trial, pode entrar em contato com a gente, que a gente fala com a Alteryx e a gente testa junto com vocês, tá? É, aí, passando para o próximo. Então, Ah, deixa eu Altensight, fica à Você vontade. já vai passar para o próximo já? Ah, tá. Sim. Então deixa eu comentar alguma coisa assim também. Então, é, o Auto Insights ele resume bastante coisa que eu comecei a falar. Assim, primeiro, a jornada para a nuvem. Então, é um produto totalmente em nuvem e ele utiliza a inteligência artificial para várias coisas. Primeiro, para entendimento dos dados, ele compara tudo com tudo para começar a dar esses insights. Por que está aumentando um indicador? Por que está diminuindo? Quais são as principais causas raiz do que está acontecendo, mas também ele começa a usar a inteligência artificial generativa para criar documentos e criar possíveis uso de analytics naquela área. Então, ele usa bastante coisa que eu comentei lá no comecinho de falando de novo em inteligência artificial, né?